Olá, meus amigos, boa noite, Deus abençoe ricamente a vida de vocês. Estamos aqui em mais um dia para falarmos sobre esse tão importante assunto. Hoje vamos falar sobre como perder peso com saúde, é isso mesmo. Desde já eu quero agradecer a Deus pela sua vida, pela sua participação. Estamos com vocês, não se esqueçam que todas as quintas-feiras, às 20 horas, nós esperamos vocês. Boa noite, Esmeraldas. Deus abençoe ricamente a sua vida. Estamos aqui hoje e vamos falar sobre como perder peso com saúde. Érica Valadares, boa noite. Deus também te abençoe. Como perder peso com saúde. Eu fiz uma pesquisa. Boa noite, amigo. Responde a Esmeralda. Boa noite, Esmeralda. Bom ter você com a gente aqui nessa noite. Você está falando de onde, Esmeraldas? Qual que é a sua cidade? Está em Belo Horizonte? Está aí na grande região metropolitana? Você fala de onde? E hoje eu estava fazendo uma pesquisa e, de acordo com o site Agência Brasil, mais de 57% da população brasileira está acima do peso. A Esmeralda responde Belo Horizonte, maravilha. Belo Horizonte é a cidade maravilhosa. Morei em Belo Horizonte algumas vezes, Esmeralda. Realmente você está no paraíso, é uma cidade maravilhosa. E, ou seja, de cada 10 pessoas, 6 estão acima do peso. Já pensou? De cada 10, 6 estão acima do peso. Você conhece alguém que está acima do peso? Pois é, se a gente for parar para pensar, nas fotos mais antigas, a gente pega aí há 30, 40, 50, 60 anos atrás, nós vamos ver que as pessoas eram mais magrinhas. Principalmente a década lá de 60, 70. E a gente vê hoje em dia que dificilmente a gente não vê uma fotografia da família toda assim, a gente não vê uma pessoa que é mais cheinha. E nós vamos saber nessa noite como que a gente faz para a gente perder peso. E mais importante do que perder peso, é perder peso com saúde. Por quê? Porque tem muitas pessoas que estão dispostas a fazer qualquer coisa para perder peso. E muitas, às vezes, usam remédios, até remédios proibidos. E, às vezes, o custo para reparar esse estrago é muito alto. Pois é, Esmeralda. Então, fique ligado aí que você vai gostar. Então, Mas quais são as principais causas da obesidade no Brasil? Então, a primeira causa é a alimentação rica em açúcar, gorduras e carboidratos. Então, açúcar, gordura, carboidratos são alimentos que nos dão energia. Mas a partir do momento que nós consumimos muitos desses alimentos, certamente nós teremos sérias consequências. E principalmente o trigo. Por que a gente fala tanto do trigo? Porque o trigo, ele não é o mesmo de antigamente, de 50, 60, 70 anos atrás. O que a indústria pegou? A indústria pegou o trigo e modificou geneticamente. Ele passou por mais de 200 transformações químicas. Isso aí, no nosso corpo, produz um estrago muito grande. Então, por isso que aquele trigo integral de antigamente não é o mesmo hoje. Por isso que está causando tantos problemas nas pessoas. Rejane, boa noite, Rejane. Deus seja contigo. Bom ter você com a gente aqui também. Então, quando nós consumimos esses alimentos de uma forma mais excessiva, acaba que a conta vem. Aí vai aumentar o peso, vai desenvolver a obesidade. E principalmente o açúcar e o trigo são alimentos inflamatórios. E as pessoas que estão acima do peso são pessoas inflamadas. E é impossível uma pessoa inflamada perder peso. Então, por isso que nós falamos, quer perder peso? Trate de eliminar os alimentos anti-inflamatórios. E a segunda causa por que as pessoas estão acima do peso é a falta de atividade física. Eu lembro que antigamente, há 50, 60 anos, nem todas as casas do Brasil tinham água, igual a gente vê hoje.
Então a minha mãe mesmo, a gente morava na cidade de Betim, Minas Gerais. E aí ela falava assim que tinha uma bica, aí ela ia lá e pegava as roupas, pegava o balde, pegava lá a bacia, ia lá na bica, dá uma lavadinha na roupa, e aí fazia isso às vezes 3, 4 vezes durante o dia. E ela falou assim que os vizinhos também, grande parte dos vizinhos faziam isso. E o que acontece? As pessoas faziam muito mais exercício físico. Outra coisa, não tinha esse tanto de carro que tem hoje. Então as pessoas andavam muito mais, os ônibus eram mais cheios, ficavam em pé, subia mais escadas. Hoje você tem elevador. Hoje você tem o quê? Você tem escada rolante. Às vezes o ônibus para na porta, a gente tem carros. Então as pessoas têm hoje muito mais comodidade do que tinha antes. E em compensação a gente faz muito menos atividade física. Silvana, boa noite, Silvana. Seja bem-vinda e que Deus te abençoe. Então hoje a gente tem pessoas que lavavam roupa antigamente, pegavam lá no tanque, tinha que esfregar. Hoje tem máquina e ainda tem secadora. Você pega assim, só dobra e guarda. Então isso ajudava muitas pessoas a se movimentarem. E sem contar também que as pessoas faziam as suas próprias comidas. Gabriel, boa noite, Gabriel. Seja bem-vindo. Então a água não tinha água encanada na caixa d'água igual tem hoje. Então antigamente, às vezes o caminhão parava longe, a pessoa tinha que carregar sua própria água. E sem contar que a pessoa também, ela fazia sua própria comida. Gabriel, boa noite, Deus te abençoe. Então o que acontece? A pessoa antigamente acordava de manhã mais cedo, tinha que tirar o leitinho lá, tinha que fazer o fubá suado, tinha que fazer o biscoito de polvilho, o inhame, aquela broa de milho, aquele mingauzinho. E hoje em dia não tem isso mais. Hoje em dia você tem a padaria ali, você vai lá na padaria de manhã. Boa noite, Nazaré, seja bem-vinda. Um abraço para você. Então, hoje em dia tá tudo muito prático. Aí hoje você quer comer, vai lá na padaria, pega lá um pãozinho, pega lá um queijo, um leite. Aí a pessoa chegou do trabalho cansada, ela não vai querer fazer comida mais. Ela vai ligar para o iFood, pelos aplicativos que tem aí. Ela vai pedir um lanche, ou então ela tem um micro-ondas em casa, e a gente sempre fala do micro-ondas. Que o micro-ondas é uma boa sugestão de presente para você dar para o inimigo. Por quê? Porque quando nós utilizamos o micro-ondas, aquele alimento que foi colocado lá, quando ele sai do micro-ondas, é um alimento que sai totalmente transformado. Perde as enzimas, muitas toxinas são ingeridas. E aí o que acontece? As pessoas começam a desenvolver muitos problemas, principalmente problemas inflamatórios. Então, falando também antigamente, as pessoas às vezes plantavam, tinha uma hortinha em casa, às vezes a pessoa plantava o milho, colhia tudo, e hoje em dia a gente não tem muito isso. Então, hoje em dia tudo é mais prático, você pega lá uma coisa congelada, é só descongelar, descongela pão de queijo, descongela a batata, descongela a lasanha. E esses alimentos, todos esses alimentos, quando eles são congelados, quando eles são alimentos que são semi-prontos, são alimentos que perdem bastante os enzimas. E aí, perder os enzimas, naturalmente, você não vai alcançar o nível de vitaminas que você precisa. Sem contar também que hoje em dia as pessoas querem praticidade. E sem contar que ninguém quer ficar lavando verdura, ninguém quer ficar picando couve, lavando alface. As pessoas hoje querem já pegar tudo prontinho e muitas pessoas não têm variedades nas suas refeições. E a gente sempre fala, o segredo para a gente ter uma boa saúde é a gente ter variedade. Então, quando você for colocar comida no prato, se um dia você comeu feijão, no outro dia você come grão de bico, no outro dia você come lentilha, ou no outro dia feijão preto. Por quê? Porque a variedade vai trazer inúmeros benefícios para a nossa saúde. Outro caso, o terceiro ponto, porque as pessoas estão acima do peso nessas últimas décadas, é a predisposição genética. Érica, boa noite, Érica. Deus te abençoe, seja bem-vinda. Então, as pessoas, os filhos que têm pais obesos, eles tendem a ser pessoas obesas. Um filho, quando tem um pai que é obeso,
40% de chance de desenvolver obesidade. Quando ele tem uma mãe também obesa, 80% de chance. A gente copia o quê? A gente copia os hábitos, tem a questão genética. Então, e quando você é uma criança obesa ou um adolescente acima do peso, o que vai acontecer? É muito difícil você crescer sendo um adulto saudável. E eu já passei por isso. Então, quando eu falo de emagrecimento, eu falo porque eu já vivi. Antigamente, o pessoal me chamava na escola de Faustinho, em homenagem ao Faustão, quando ele era mais forte, mais cheinho, mais gordinho. Hoje não, hoje já está mais slim, mas antigamente não era assim. Então as pessoas quando queriam jogar bola, eu era pro gol, então eu ficava no banco reserva. Então eu cresci até um pouco traumatizado com essa questão, e aí graças a Deus a gente vai crescendo, vai aprendendo a como cuidar do nosso corpo de uma forma muito interessante, e a gente vai procurando equilibrar. Érica, boa noite. Se puder deixar gravado, ótimo. Pode deixar, Érica. Nós vamos dar um jeito aqui da live ficar gravada. Então, a predisposição genética é muito importante na questão da obesidade. Por isso que se eu falo nessa noite para os papais, para as mamães, tomem muito cuidado com isso. Por quê? Porque vocês podem ser responsável, uma pequena parte, pela questão da obesidade dos vossos filhos. A quarta causa também é alterações nos níveis de grelina e leptina. O que é isso, Fred? Grelina e leptina? Nunca ouvi falar. O que é isso? São dois hormônios. E são hormônios muito importantes para o nosso organismo. É isso mesmo. E quando esses hormônios não funcionam bem, aí a pessoa vai sentir mais fome do que o normal. A leptina mesmo. Quem aqui já ouviu falar da leptina? O que é isso? Então a leptina ela é um hormônio, ela é responsável por diminuir o apetite. Acontece que quanto mais células de gordura a pessoa tem, mais leptina ela produz. Acontece que nas pessoas que são mais cheinhas, mais gordinhas, estão acima do peso, é muito comum os receptores de leptina deixarem de funcionar. E o que vai acontecer? Aí aquela sensação de saciedade nunca vai chegar ao cérebro. E aí o que vai acontecer? A pessoa fica sempre com apetite. Vocês conhecem alguém assim? Pessoa que às vezes ela acaba de comer, mas parece que ela não se sentiu saciada, ainda tem que comer de novo. E tem pessoas que começam a comer 7 da manhã, depois vai 10, depois meio-dia, depois 6, depois 3, depois 6, depois 18 horas, 20 horas e assim vai até dormir. Por quê? Porque ela está com os hormônios, principalmente a leptina, bloqueada. E isso pode causar a questão da obesidade. Existe um outro hormônio também que é chamado grelina. Ele é produzido no estômago vazio. Então as pessoas que têm o estômago vazio, o estômago produz essa grelina. Indica se a pessoa precisa comer mais. Acontece que quando a pessoa está acima do peso, o que vai acontecer quando ela é uma pessoa obesa? O organismo produz uma grande quantidade de grelina. Aí a pessoa sente fome toda hora e dificilmente ela vai conseguir parar. É interessante que as pessoas que estão acima do peso, elas geralmente não conseguem consumir alimentos mais simples. Por exemplo, eu nunca vi uma pessoa falar assim, nossa, eu tenho vício por alface, não, eu tenho vício por maçã, por mamão. Não. Geralmente essas pessoas são viciadas em chocolate. Tem gente que fala assim, nossa, eu amo chocolate. Pessoal, na verdade, chocolate não tem nada. É o quê? Principalmente aqueles mais baratinhos da Cacau, Nestlé, Garoto. E o que acontece? Se a gente for pegar o rótulo de algum alimento, principalmente os chocolates, para a gente ler, é uma mistura de quê? De leite, de gordura e de açúcar. Por isso as pessoas ficam tão viciadas. Então, quando a gente consome esse tipo de alimento, nosso corpo vai inflamar e vai ficar muito mais difícil a gente perder peso. Cida, boa noite, Cida. Seja bem-vinda e que Deus te abençoe. Um outro fator que contribui para as pessoas ficarem acima do peso são as alterações hormonais. Então, quando um paciente chega para mim e fala assim, Fred, é o seguinte,
eu quero perder peso. Então, o que eu tenho que fazer? Eu encaminho essa pessoa para o laboratório, passo alguns exames para essa pessoa para saber. A gente tem que saber como é que está funcionando o sistema hormonal dela. Por quê? Porque o nosso corpo ele é todo interligado. Então, a pessoa, quando ela está acima do peso, maiores são as chances dela ter, primeiro, problemas na tireoide, principalmente o hipotiroidismo. Então, tem pessoas que, às vezes, elas fazem a dieta certinho e, às vezes, reclamam comigo, Fred, não sei o que acontece, porque eu fico sem comer e eu como só alface, eu faço a dieta do alface, tomo só água e mesmo assim eu ganho peso, eu não consigo perder nem 100 gramas. O que eu faço? Por quê? Provavelmente o sistema hormonal está desequilibrado. A Cida está respondendo, boa noite, Cida. Então tem que analisar a questão, tem que fazer lá um exame de TSH, T3, T3 reverso, T4, porque isso vai ter um direcionamento para saber como estão os seus hormônios. Também pessoas que estão acima do peso podem desenvolver a síndrome dos ovários policísticos. Então tem pessoas que não engravidam devido a essa síndrome. Então o que tem que fazer? Tem que fazer um exame para saber. Outra coisa, uma outra doença também, o câncer. Então as pessoas que estão acima do peso têm mais predisposição de desenvolver o câncer. Aí também a diabetes, a hipertensão arterial. E é interessante na hipertensão arterial que antigamente uma criança chegava no médico, ela não tinha problemas de hipertensão. Outro dia eu atendi um garotinho de 9 anos que a pressão dele estava 16. E aí o médico falava antigamente para as pessoas mais idosas, parabéns, a sua pressão tá igual de criança. Hoje em dia não fala mais. Por quê? Porque tem crianças com 8, 9, 10 anos já desenvolvendo hipertensão arterial. Isso devido ao quê? Salgadinhos, refrigerantes. Tem gente que fala assim, eu vou tomar um refrigerante, mas eu tenho que diminuir porque o refrigerante é rico em açúcar. O refrigerante é também rico em açúcar, mas ele também é rico em sal, ele retém líquido. Então, para quem quer perder peso, tem que correr de refrigerante. Na verdade, para quem quer ter uma saúde boa. E não entra só o refrigerante, entra também a questão da água tônica. Tem um tal de H2O, a pessoa fala assim, H2O é água, mas é uma água com açúcar. E aí tem menos açúcar do que o refrigerante, mas não deixa também de desequilibrar o nosso organismo. E também tem as doenças vesícula biliar. Então tem pessoas que vão no médico, estão sentindo muitas cólicas, o médico fala assim, infelizmente está com umas pedras na vesícula, vamos ter que tirar essa vesícula, ou então está com pedra nos rins e uma série de problemas. Boa noite, Zenilda, Deus te abençoe. Então, alterações hormonais podem predispor a pessoa a ter obesidade. E agora, pessoal, mais sério, eu queria que vocês parassem para pensar, porque muitas pessoas estão obesas por causa desses pontos aqui, e que são bem sérios. São chamados distúrbios emocionais. Às vezes a pessoa não come muito, mas ela tem o quê? Emocionalmente, ela está uma pessoa doente. E uma pessoa doente emocionalmente, isso vai refletir para o seu campo físico. Então, primeiro distúrbio é a compulsão alimentar. A pessoa não come por fome e nem come por prazer. Ela agora come uma grande quantidade de comida e depois ela fica arrependida. Já aconteceu com vocês? Você já conhece alguém assim? A pessoa sabe que aquele alimento não é o melhor, mas ela está com aquela compulsão e ela desconta na onde? Ela desconta na comida. Ela pode descontar no exercício, ela pode descontar, às vezes, namorando, ela pode descontar, às vezes, dando umas boas risadas com as pessoas saindo, mas muitas pessoas descontam na comida. Isso tem um peso muito grande. E o segundo distúrbio emocional muito comum é a depressão. A quantidade de pessoas que eu atendo e que estão depressivas e deprimidas não é brincadeira. E a depressão a gente sabe que ela afeta o indivíduo como um todo e pode apresentar alterações no comportamento alimentar. Primeiro, a pessoa come sem controle.
Já viu? Tem pessoas que às vezes eles começam a comer, principalmente depois do self-service. Às vezes a pessoa vai no self-service sem balança, vai no rodízio, ela paga aí 20, 30 reais e come tanto que ela quiser. Então para o nosso corpo não é interessante. Então pessoas que comem às vezes sem controle. E outra, pessoas que às vezes ficam sem motivação para dieta. Então se ela está uma pessoa depressiva, ela não tem vontade, ela tem vontade às vezes de morrer, de tirar a sua própria vida. Ela vai preocupar com a dieta? Dificilmente. E são pessoas que são pessimistas e autodepressivas. Então isso tudo está ligado à depressão. Então por isso que é muito importante a gente tratar. Tem depressões que vão ser tratadas espiritualmente, tem depressões que precisam de remédio, precisa de especialista, de terapias. Então, se eu falo para alguém que está vivendo esse momento, é muito importante a gente procurar ajuda, porque uma ajuda pode ajudar bastante, pode ser bênção na vida das pessoas. Então, se você conhece alguém que tem depressão, ajude essa pessoa. Um outro distúrbio também é a ansiedade. Nós falamos sobre a ansiedade na semana passada, mas a pessoa que tem ansiedade, ela pode desenvolver pânico, fobia social, agorafobia. O que é isso, Fred? Agorafobia. Pessoas que têm que pegar as coisas e tem que ser na hora, tem que ser nesse momento. Estresse pós-traumático. Pode ser a perda do ente querido, pode ser, às vezes, um divórcio, uma separação. Então isso tudo traumatiza a pessoa. Tem muitas mulheres que às vezes têm uma síndrome chamada a síndrome do ninho vazio. São quando todos os filhos eles se casam, eles abandonam o lar. E às vezes a pessoa sente aquele buraco no ninho. Ela começa agora a desenvolver aquela ansiedade e ela desconta na comida. O medo também, a síndrome do pânico, que tem levado milhares de pessoas a ficarem muito doentes e perderem as suas vidas, a síndrome do pânico. E o quarto também é o estresse. O que é o estresse? Pessoal, não esquecerem que o estresse é bom. Então, um pouco de estresse é importante, mas o problema é quando a gente passa desse nível de importante. E aí tem uma descarga muito grande de estresse, nosso corpo sofre com isso. Então é comprovado que o excesso de estresse, ele tem influência sobre o peso corporal, seja pelo aumento do cortisol. O cortisol é um hormônio. Então esse hormônio de gente bem agitada, assim, bem nervoso. E esse aumento do cortisol, a pessoa agora começa a comer bastante. Então a comida passa a ser uma fuga. A Zenilda fala assim: Fred, eu engordei 25 quilos depois que passei por uma cirurgia, na qual eu perdi o útero, os 2 ovários e apendicite. E até hoje eu não consigo perder peso. Então, Zenilda, pode ficar tranquilo, depois a gente vai te ajudar. Nós vamos ver qual é a causa que você não está conseguindo perder peso. Conta com a gente. Francislene Magalhães, seja bem-vinda, Deus te abençoe. Então, outra pessoa que também tem um distúrbio emocional, que é muito comum, são pessoas que têm dificuldades sexuais, elas não conseguem agora se relacionar com seus parceiros, dificuldades conjugais, afetivas e de relacionamento. Então essas pessoas, por isso que a gente nunca deve julgar uma pessoa quando ela está acima do peso, porque muitas coisas escondem atrás da obesidade. Então às vezes, acontece da pessoa às vezes comer bastante para servir de escudo, para evitar novos relacionamentos. Então a pessoa fala assim: não, eu vou comer bastante para ficar bem acima do peso, porque ninguém vai me querer. Porque às vezes ela já teve um trauma no passado, é muito comum isso acontecer. Às vezes rebelião passiva com situações conjugais conflitantes. Então se essa pessoa às vezes tem um relacionamento que não é bom dentro de casa, principalmente com o cônjuge, às vezes ela desconta aquilo na comida e também não é interessante. E também aquela dificuldade no relacionamento social, aquela agressividade social, isso tudo é um tipo de comportamento que pode gerar obesidade também. Outra é a impulsividade. Pessoas que não conseguem, às vezes, adiar uma gratificação. E às vezes elas têm que comer. O ideal é fazer o seguinte: eu quero comer
é um alimento que eu sei que não é bom, então eu vou fazer o seguinte, se eu fizer a dieta direitinho nessa semana, ou então se eu cumprir essa atividade, aí eu faço. Mas a pessoa que ela é impulsiva, ela quer agora, tem que ser agora, não pode, ela pega o telefone, ela liga para a farmácia, ela vai no supermercado à noite. Eu já vi pessoas que deu uma crise por doces, que a pessoa foi de madrugada na farmácia para comprar o doce. Então isso é muito comum. Girlene, seja bem-vindo, Girlene. Boa noite para você. E outra causa também que as pessoas estão acima do peso são os remédios que engordam. Então, principalmente, pessoas que às vezes tomaram, às vezes na gestação, muito sulfato ferroso, muito levedo de cerveja, que tomaram algum remédio para engordar, que às vezes eram muito magras, e às vezes a conta vem depois de 3, 4, 5 anos. E os remédios que engordam, primeiro, o uso de remédios hormonais, os corticoides. Então, prednisona, prednisola. Então, esses alimentos, o que eles fazem? Eles retêm o líquido e aí favorece o aumento de peso. E tem também os remédios, atenção, tem um diazepam. Então, pessoas que tomam diazepam, alprazolam, valproato, ou valproalo, né? E também até insulina. Então, esses tipos de remédios, eles podem favorecer a pessoa para ela ficar acima do peso. E também, um outro caso, também, um outro fator é a diminuição da dopamina. O que é dopamina? A dopamina é o neurotransmissor. Então, é aquele neurotransmissor que provoca bem-estar, prazer, saciedade, motivação, melhora a memória. E o que acontece? Geraldo, seja bem-vindo. Ô, Geraldo, Deus te abençoe. Nath fala, amigo, Nath, bom te ver aqui, viu? Depois vamos marcar uma live pra gente fazer junto. Deus te abençoe. Então, na obesidade, diminui os receptores de dopamina no cérebro. E aí vai levar ao aumento da fome como uma forma de compensar a falta de dopamina no cérebro. Então isso é muito sério. A Nath fala, como amo te ouvir, que saudade. Saudade de você também, Nath. Um abraço pra você. A Débora fala, biotônico veio fazer efeito depois de 20 anos. Isso é verdade. Biotônico Fontoura é rico em ferro. E às vezes a gente toma, né? Eu quero ficar bem fortinho. Às vezes a gente tá magrinho, precisando ganhar peso. E depois a conta vem. Por isso que a gente sempre fala, meus amigos, pra gente sempre ir no médico, no nutricionista. Inclusive tem a Nath aqui, que ela é nutricionista, viu? Precisaram de uma consulta online aí, né, Nath? Depois deixa seus contatos aí. A gente fez uma parceria lá em Nanuque. Ela é uma nutricionista diferenciada e ela certamente vai ajudar vocês bastante. Então, quando a pessoa, às vezes, ela está acima do peso, aí vai diminuir os receptores no cérebro e vai levar agora ao aumento da fome, como uma forma de compensar a dopamina no cérebro. Então, isso é muito sério. Mônica também, Mônica, seja bem-vindo. Cauã, seja bem-vindo. A Rejane diz assim, eu tenho muita dificuldade para perder peso. Pois é, Rejane, pode ter certeza que nós vamos te ajudar. A Nath também é nutricionista aqui, especialista em emagrecimento. Pode contar com ela também. E as outras causas também, que as pessoas ganham peso, a Mônica também, eu também, Mônica, vamos te ajudar também. As outras causas, a pessoa quando para de fumar. Então tem pessoas que às vezes elas fumam para diminuir a ansiedade. Parou de fumar, às vezes elas começam a ganhar peso. Tirar férias também. Então às vezes você está lá na dieta, está fazendo tudo balanceado, aí você vai ter que tirar férias. E aí muda a rotina, aí geralmente ganha uns quilinhos. A gente vê jogador de futebol, a gente vê os médicos, as pessoas esportistas, que às vezes param de malhar um mês, quando voltam, ganha aquela cintura, aquela pochetezinha. O Cauã disse, irmão, nós que comemos muito cuscuz é difícil emagrecer. Pois é, Cauã. Fica atento que nós vamos dar umas dicas no final aí para perder peso. A Girlene disse, eu fico muito tempo sem comer, não sinto fome. Então, Girlene, vamos falar depois também sobre a questão do jejum, importância do jejum, mas não está sentindo fome, alguma coisa pode estar complicado, inclusive a anemia também, então não é muito comum. A outra causa também é a gravidez. Quando a gente tem a gravidez, principalmente as mulheres, né, quando elas têm a gravidez,
Então elas têm os hormônios alterados. E aí alterou o hormônio, principalmente aquelas grávidas que têm os desejos. Alguém aqui que está nos ouvindo já teve algum desejo na gravidez? Outro dia eu estava vendo a diferença entre as pessoas as classes, né, a diferença das classes sociais. E uma classe, que era aquela classe bem abastarda financeiramente, bem rica. Aí a esposa falou com o marido assim: meu bem, é o seguinte, hoje deu vontade de comer petit gâteau debaixo da Torre Eiffel. E aí o marido foi lá, pegou o seu jatinho particular e levou aquela grávida, a sua esposa, a madame, lá para comer o petit gâteau. Ela ficou feliz da vida. Já uma outra que era casada com uma pessoa que, economicamente falando, tinha tanto dinheiro assim, falou assim, aí a grávida chegou pro marido e falou assim: meu bem, é o seguinte, me bateu um desejo de comer tijolo da Bahia. Nossa, aí o esposo, tadinho, aquele homem muito prestativo, teve que pegar o ônibus, 3 dias e 3 noites dentro do ônibus para comprar o tijolo da Bahia e trazer um pedaço para a mulher. Então é muito comum as mulheres sentirem, às vezes, os desejos. Os desejos têm a ver com a questão hormonal, depois nós podemos falar sobre isso. E também tem a ver com os parasitas. Então, fica a dica aí para vocês, gestantes. E agora a parte mais importante: como eu faço para perder peso com saúde? Então, se você veio aqui e quer perder peso com saúde, Fred, mas é o seguinte, meu corpo tá bom. Então, é para você manter o seu peso. Porque a coisa mais difícil, meus amigos, é a gente manter o peso. Dificilmente a gente tem aquela linha assim, certinha. Geralmente, principalmente depois da adolescência, a gente começa a envelhecer e aí aquela linha vai subindo. Aí um mês você ganha 3 quilos, outro dia você come, outro mês você ganha 2, depois você perde 3, assim vai aquela linha. Então, se você quer manter a saúde, preste atenção. Primeiro passo: o que a gente precisa fazer para a gente ficar bem com o nosso peso? Primeiro, eliminar os alimentos ultraprocessados e refinados da sua dieta. Fred, o que são alimentos processados e ultra refinados? Ou então, na pior das hipóteses, diminuir. Miguel, seja bem-vindo, meu irmão. Deus te abençoe. Então, são alimentos ricos em calorias vazias. Aquele pãozinho, sabe? Aquele pãozinho que você joga um queijinho, aquele bolo, aquele biscoito, aquele salame, aquela maionese. Meus amigos, eu fiz uma experiência. Eu comprei, antes eu usava maionese. E não era maionese barata, não, era das boas, marca boa. E eu deixei no congelador. Quando eu tirei assim, o que aconteceu? 2/3 da margarina era gordura. Então, saibam que quando vocês comem lá Hellmann's, maionese lisa, maionese, até mesmo aquela Heinz, o que acontece? 2/3 são óleos, gordura. E aquelas gorduras vão inflamar o nosso organismo. Aí como é que a gente vai perder peso? Nós falamos no começo, é impossível uma pessoa que está inflamada perder peso. Então, fiquem atentos aí. Então vamos cortar. Outra coisa, refrigerante, torta, ketchup. Eu vi uma reportagem que eu fiquei perplexo. Ketchup, a quantidade que tem de açúcar em 100 ml de ketchup são 3 colheres de açúcar. Já pensou? 1/3 do ketchup é açúcar. E aí vai inflamar o nosso corpo. E aí a pessoa fala assim: eu não tomo refrigerante. Mas se você toma aquele suco de caixinha, aquele suco de caixinha não é nem suco na verdade, é néctar. E ali tem corante, tem um pouquinho só de suco e uma grande parte de açúcar. E aí vai inflamar o nosso corpo. Então, um outro produto também é a gordura vegetal. Nunca se esqueçam que a gordura vegetal, ela emplastifica nossas artérias. Tem pessoas que estão fazendo academia, estão lá todos os dias malhando, pagando precinho para ter aquele corpinho bacana, só que elas comem margarina, elas comem salgadinho, comem os embutidos. E esses alimentos têm a gordura vegetal, biscoito, bolo, torta. Você passa na padaria,
E aí você fala assim, com o que vocês fazem pães aqui? E aí os padeiros, eles vão mostrar, para quem quiser ver, latas de margarina, que nada mais é que uma gordura vegetal. E aquela gordura vegetal vai emplastificar as suas artérias. Por que o consumo desses alimentos está atrelado infarto do miocárdio? Pessoas novas com 30, com 40 anos já estão tendo infarto. Então, infarto é uma das doenças que mais mata no mundo. Então, tome muito cuidado com a gordura vegetal. Fred, vou comer o que então? Vai comer comida de verdade. O que é comida de verdade? Frutas, verduras, cereais. Você tem aí os chás. Você tem aí tanta coisa boa. Só de frutas a gente tem pelo menos umas 20. Só de verduras, vai no sacolão, no bom sacolão, a gente vai perder de vistas. Tem uma hortinha na sua casa, plante um pezinho lá que vai ser muito interessante. Uma outra dica, 100% dos obesos têm dificuldade na digestão. É isso mesmo. 100% dos obesos, eles têm má digestão. E o que acontece quando uma pessoa, quando ela tem má digestão? Vai levar a uma autointoxicação. Fred, como é que eu sei quando eu tenho uma boa ou uma má digestão? Você tem gases, sente estufamento. Você é uma pessoa que geralmente quando come assim, às vezes lembra daquele alimento, às vezes o alimento parece que volta. Então isso tudo quer dizer que a pessoa não tem uma boa digestão. E outra, quando a pessoa não tem uma boa digestão, ela vai ter uma desbiose, que é um desequilíbrio entre as bactérias boas e ruins, vai alterar a flora intestinal. A Nath, ela diz assim, ó, o velho descasque mais e desembale menos. Verdade, Nath, bem lembrado. Então o segredo é o seguinte, e mais um sacolão do que na padaria. E mais um sacolão na quitanda do que a gente comer esses alimentos industrializados. E quando a gente tem a nossa flora intestinal alterada, e aí vem os fungos, aí vem os parasitas, vem os desequilíbrios hormonais. Tudo começa no intestino. E a alimentação está muito ligada com isso. O segundo passo, Vanessa. Boa noite, Vanessa. Seja bem-vinda, Nádia. Boa noite, Nádia. Deus te abençoe. Então, o segundo passo para que nós possamos ter uma boa saúde e perder peso com qualidade de vida é fazer uma boa limpeza no fígado. Eu quero passar para vocês agora um termogênico. O que esse termogênico vai fazer? Ele vai ajudar o nosso corpo a queimar gordura. Como é que nós vamos fazer? Ao levantar, você vai pegar 100 ml de água filtrada, e você vai espremer o suco de 3 a 4 limões. Principalmente se for aquele limão laranjadinho, melhor que tem. E aí você vai espremer tudo, vai tomar na hora. Você vai esperar 30 minutos para o seu de jejum. Vai ser muito interessante, vai te ajudar a limpar o seu fígado e vai te ajudar a queimar gordura também. E tem um coquetel anticoagulante. Anote esse coquetel, porque ele é incrível. Você vai tomar antes de dormir. Como é que faz esse coquetel? 100 ml de água. Você vai pegar um limão. Vocês vão ver que eu falo muito sobre o limão. O limão é extraordinário, meus amigos. O limão é ótimo. Uma colher de chá de urucum em pó. O que é urucum? Aquele coloral. Mas não pode ser aquele coloral batizado, não. Tem que ser aquele puro. Porque você vai comprar no supermercado, às vezes é aquele coloral que é cheio de fubá. É um negócio meio laranjado. Não, tem que ser o puro mesmo. Vai na casa de produtos naturais, que é o melhor que tem. E aí você vai pegar... Ana, boa noite, Ana. Seja bem-vindo. Uma colher de chá de coloral de urucum em pó e uma colher de café de açafrão em pó. Mas do bom açafrão, meus amigos. E aí você vai misturar tudo e você vai tomar com 2 cápsulas de óleo de alho e 2 cápsulas de lecetina de soja. A lecetina de soja, o que pode acontecer? A lecetina de soja, ela vai agir como um detergente nas nossas artérias. Vai limpar nossas artérias. Então vai ser uma bênção. Faça isso. Enquanto você está dormindo, esse coquetel vai queimar as gorduras. Já pensou? Você colocar o seu corpo para trabalhar enquanto você dorme? Então fica a dica para vocês. A Cida fala assim, Fred, passar alguns dias no chá e
e limão com água faz mal? Cida, cada organismo é um organismo. Tem pessoas que passam super bem com limão. Tem pessoas que às vezes estão com ácido do limão, o ácido do estômago desequilibrado, aí elas podem ter às vezes um desconforto. Mas, por via de regra, as pessoas não passam, se está passando mal, aí tem que ver, né? Se pode, às vezes, dar uma equilibrada, né, nas enzimas que estão, às vezes, no estômago, às vezes os ácidos, que às vezes não estão bem equilibrados, tem como a gente trabalhar. Se está acontecendo isso, utiliza a espinheira santa, que é maravilhoso. Tem a cloridato de betaína também, que vai te ajudar bastante. Qualquer coisa pode nos procurar. A Girlene fala assim, como saber se o açafrão é verdadeiro? Girlene, é o seguinte, o que a gente fala com as pessoas para fazer. Porque o açafrão verdadeiro, ele não vira uma cola. Então o que você faz? Pega meio copo de água, dissolve uma colherzinha pequena de de chá no açafrão, coloca para ferver. Se engrossar, é porque geralmente aquele açafrão ele tem amido, ou pode ter farinha, ou pode ser maisena, ou pode ser fubá. Ou melhor também é você fazer o seu açafrão em casa, dar uma raladinha nele, ou então desidrata ele no forno e depois bate no liquidificador, é melhor que tem. Porque o açafrão verdadeiro ele não é muito barato. Então se você vai no supermercado ou no sacolão, tá um pote lá de uma embalagem de meio quilo de açafrão por R$10, geralmente não é. Eu quando compro o açafrão, eu pago quase R$100 no quilo. Então realmente, mais o meu fica às vezes no quarto, às vezes eu deixo uma caixinha no quarto, fica quase um mês cheirando. Então o verdadeiro açafrão tem um cheiro muito característico. Então fica a dica aí pra você. A Emily, seja bem-vinda também. Manuel, seja bem-vindo, Manuel. Então, muito importante também, meus amigos, é fazer o exercício físico. Então o exercício físico é fundamental para a gente perder peso. Então, às vezes a pessoa fala assim, mas eu tenho preguiça. Não, vai com preguiça mesmo. Então, o ideal é a gente ter prazer no exercício físico. Seja na musculação, seja na natação, seja na caminhada. É importante a gente fazer o exercício físico e a gente ter prazer. Eu quero passar para vocês um coquetel muito interessante também para quem vai fazer exercício físico. O que você vai fazer? Para ajudar agora na flacidez, na perda rápida de líquido, de gordura, o que a gente faz? Vai pegar uma colher de sobremesa de colágeno hidrolisado. Então procura uma casa de produtos naturais aí, uma colher de sobremesa de colágeno hidrolisado para 100 ml de suco de uva orgânico. Você vai misturar tudo com a colher, pode bater no liquidificador, e aí você vai tomar antes ou depois, logo após a prática do exercício. Esse suco é maravilhoso, vai reduzir a flacidez, porque a gente começa a perder peso e a gente começa a ficar com as gordurinhas meio sambando assim. E aí, o que esse suco vai fazer? Vai reduzir essa flacidez, vai ficar tudo durinho, tudo em ciminha, então vai ser muito legal. E aí, vai ser bênção. E outra dica interessante também é limpar o nosso fígado. Fred, como é que eu faço para limpar o meu fígado? Mande manipular 100 mg de silimarina. Então vai na casa de produtos naturais, aí, ou então vai numa farmácia de manipulação. Mande manipular 100 mg de silimarina e 200 mg de alcachofra. A alcachofra, ela restaura os hepatócitos do fígado. Por quê? Às vezes o nosso fígado ele fica cheio de buraquinho e em vez de ser células, fica cheio de gordura. E aí a pessoa vai ter fraqueza, vai ter sonolência, pode ter anemia, uma série de problemas por causa que o fígado está um fígado gordo, está com esteatose hepática. E a alcachofra, juntamente com a silimarina, vai limpar o seu fígado. Então fica a dica aí. Você vai tomar uma cápsula 3 vezes por dia antes das refeições. Manda manipular aí umas de 90 a 120 cápsulas. Durante uns 3 meses faça o tratamento que vai ser muito interessante. O que mais, Fred? Pode falar. Ingira mais fibras. Como mais verduras cruas. Então, o segredo, meus amigos, para a gente perder peso. Então, quando for comer, principalmente na hora do almoço, coma primeiro um prato cru de saladas. Então pica lá umas cenouras,
mastiga uns pedaços de cenoura, uns pedaços de coco, pedaço de abacate. Você pode colocar, um dia você come couve, um dia você come repolho, um dia você come acelga, agrião, espinafre. Por quê? Porque cada dia é muito importante a gente variar a nossa alimentação. Ricardo, seja bem-vinda. Nádia, boa noite, Nádia. Então, meus amigos, o segredo para a gente ter saúde é a gente variar. Muitas pessoas comem todos os dias o mesmo alimento. Aí ele come no almoço arroz, feijão, batata, bife, e às vezes coloca lá para colorir uma rodelinha de tomate, uma folhinha de alface e uma rodelinha de tomate, só para decorar ali. Então, aí no outro dia faz a mesma coisa, na hora de comer pela manhã é pão, é a margarina, é o queijo, é sempre aquela mesma rotina. Então o segredo é o seguinte, a gente variar as cores. Feijão, ó, tem feijão branco, feijão carioca, feijão preto, tem o feijão fradinho, tem o feijão jalo, tem grão de bico, tem ervilha, tem quinoa. Então tem tantas coisas legais, por exemplo, o arroz. Tem um arroz branco, que não é muito interessante para quem quer ter saúde. Tem um arroz integral cateto, tem um arroz vermelho, tem um arroz negro, tem a quinoa que substitui muito bem o arroz. Então tem tantos cereais e às vezes a gente fica na mesma rotina, então é bom a gente mudar. Um segredo, Cileide, boa noite Cileide, seja bem-vinda. Então uma dica muito interessante para quem quer perder peso, faça um mix de fibras. Como é que a gente faz para fazer esse mix de fibras? Mistura aí uma colher de chia, de sopa, e uma colher de sopa de psyllium. O psyllium vai inibir a grelina. E aí não vai te dar tanta fome assim. E aí você vai misturar uma colher de chia e uma colher de psyllium. E vai colocar em 100 ml ou 150 ml de água ou de suco e vai tomar antes das principais refeições. Vai forrar o seu estômago, vai te dar saciedade, vai melhorar o funcionamento do intestino. Muitas pessoas estão com dificuldade para perder peso porque estão enfesadas. É isso mesmo. Às vezes elas comem 2, 3, 4 vezes por dia e às vezes não vão no banheiro. E aquelas fezes, elas param. E elas começam a fermentar. E aquela fermentação vai gerar gases, vai gerar transtornos digestivos, vai gerar uma série... dor de cabeça. Tem pessoas que têm dores de cabeça, enxaquecas, e vão no médico, faz tomografia, faz tudo quanto é exame, e mesmo assim não resolve o problema, porque tem que limpar o intestino. E essa fibra vai ajudar bastante a gente fazer isso. Uma outra dica muito interessante, ingerir mais água. Fred, mas quanto de água eu preciso tomar? Faça a conta. 35 miligramas por quilo. Então, se você tem 50 quilos, você vai multiplicar por 0,35. Se você tem 100 quilos, vai dar 3,5 litros. Se você tem 20 quilos, vai dar o quê? 700 ml. Então, a gente vai fazendo o quê? A gente vai fazendo essa regrinha. Multiplique o seu peso por 35. 0,35 que vai dar tanto de ml que você precisa tomar ao dia. E muitas vezes a pessoa sente sede e ela acha que é fome. Então, como é que eu faço para saber se minha fome é uma fome emocional? Da fome realmente, meu corpo está pedindo comida, a fome celular. Toma água. Então, qualquer refeição que você for fazer, meia hora antes, toma um copão bem grande de água. Fred, mas por que tem que ser meia hora antes? Porque quando a gente toma uma comida com a água, o que vai acontecer? Vai dissolver as enzimas. E aí no processo digestivo, a gente vai ter dificuldade para metabolizar aquele alimento. Então, nunca se esqueça da regrinha. Qualquer tipo de líquido, 30 minutos antes ou 2 horas depois das refeições. A saúde vai agradecer, principalmente quando a pessoa às vezes vai comer, vai almoçar, aí ela vai e pega lá uma taça de vinho bem grande. Ou então o que ela faz? Ela pega agora um suco bem gelado, aquele refrigerante, aquela coca. Quando eu vou no restaurante, eu fico preocupado. Porque eu geralmente não tenho costume de na hora do almoço, beber nenhum líquido. Tomo antes, meia hora antes. E aí as pessoas lá elas estão com uma latinha de Coca-Cola, uma latinha de Sprite, aquela limonada com bastante gelo, bastante açúcar. E aí elas
O que acontece? Geralmente quando as pessoas têm esse hábito, primeiro ponto, elas mastigam pouco. Então elas pegam aquele bocado de comida, joga para um lado, é direita, esquerda e gol. E já engole aquele alimento e joga aquele líquido bem gelado por cima. Todas as vezes que nós misturamos alimentos sólidos com alimentos líquidos, principalmente se for um alimento quente, com aquele líquido bem gelado, na hora a nossa digestão paralisa. E aí o nosso estômago tem que pedir força, energia vital para os outros órgãos. Aí tem pessoas que às vezes acabam de comer, dão sono. Às vezes a pessoa, se ela estiver em casa, ela empurra o prato assim e já dá aquela sonequinha, já tomba do lado assim. Então por que isso acontece? Às vezes o corpo dela está mandando um recado. E aí a pessoa faz isso durante 5, 10, 15, 20 anos. Aí depois vem uma gastrite, depois vem uma úlcera, depois vem um refluxo. Então uma série de transtornos gastrointestinais por causa dos hábitos. Então, para a gente utilizar água, o que a gente pode colocar? Pode colocar umas fatias de limão na água, umas rodelinhas de maçã, morango, alecrim, uns pedaços de pepino, canela, que é um termogênico bem interessante, o gengibre. Então, e tem também os chás, que é muito interessante, por quê? Porque os chás, eles são diuréticos e também anti-inflamatórios. Então, como nós falamos no começo, as pessoas que estão acima do peso são pessoas que estão inflamadas. E aí, pode utilizar o chá de cavalinha, que é um diurético fantástico, vai dar uma limpeza nos rins. Chapéu de couro, a salsa, dente de leão, carqueja, hortelã, gengibre. Então, isso tudo vai ajudar. Edneia, seja bem-vinda, Edneia. Maria José, seja bem-vinda, Maria José. Então, esses chás vão ajudar a gente a eliminar aquele líquido que está parado no nosso corpo. Então, façam a sua experiência. Uma outra dica também, praticar o jejum intermitente. Então, antigamente, tinha um mito dizendo que a gente tinha que comer de 3 em 3 horas. É claro, meus amigos, que cada caso é um caso, a gente não precisa generalizar. Mas a maior parte das pessoas ficariam satisfeitas se elas comessem de 2, no máximo 3 refeições ao dia. E as pessoas, geralmente, que comem muitas vezes, elas têm dificuldade de enzimas. É um corpo, imagina, você tem uma máquina de lavar roupa em casa. O seu corpo, sua máquina, tanto faz, se você colocou lá para lavar no ciclo mínimo, que é, vamos supor, 3 litros de água, você pode colocar uma meia lá dentro que vai ligar. Ela vai fazer todo aquele processo, independente da quantidade de roupa que tiver. Seja muito, seja pouca roupa. Então, nosso corpo é a mesma coisa. A gente pode falar um dia só sobre processo digestivo, a linha de desmontagem, a linha de montagem. O que acontece no nosso corpo, na nossa digestão. Então, hoje, são só conselhos, coisa mais simples. Mas, o certo é que quanto menos você comer, mais você vai viver. Eu gosto muito de visitar as pessoas, principalmente as pessoas mais idosas. Eu chego na casa de uma pessoa que tem 90, 95, 103, 105 anos. Aí eu falo com as pessoas assim, outro dia eu falei com uma que tinha 102. Eu falei, minha amiga, é o seguinte, qual que é o segredo para eu chegar com 103, 102 anos de idade, 105? Ela falou assim, ó, muito simples. Eu durmo junto com as galinhas e como bem pouquinho. Então, as pessoas que chegam nessa idade, geralmente são pessoas que têm o corpo, não estão com sobrepeso e são pessoas que comem pouquinho. Então, o segredo para chegar lá, longevidade, quer alcançar aí as pessoas mais, que já viveram mais nesse mundo, coma menos. Porque quando a gente jejua, 6 de 12, de 14, eu tenho um sistema que é o seguinte, todos os dias, geralmente 12, 14 horas é o segredo. Então, é impossível a gente ter uma boa saúde comendo com um intervalo menor do que 12 horas. Então, mínimo é dar um intervalo de 12 horas. Depois você começa de 13, de 14. Eu tenho costume de, pelo menos uma vez por semana, fazer de 20 a 24 e geralmente vai de 12 a 14 diariamente. Então, uma vez por semana é de 20 a 24. Por quê? Quando a gente jejua, o nosso corpo faz uma faxina.
Então eu fico vendo os aviões que às vezes caem nas florestas, pessoas que às vezes ficam só bebendo água durante 10, 15, 20, 30 dias. E aquelas doenças como diabetes, hipertensão, alguns tipos de câncer, essas doenças elas minimizam bastante, elas são minimizadas grandemente através do jejum. E quando a gente jejua, a gente mantém o nível hormonal com baixos níveis de insulina. E o glucagon vai lá para cima. E há um fortalecimento na queima de gordura e na redução do apetite. E vai desinflamar o corpo. A Girlene diz assim, verdade, eu tenho muita facilidade para manter o peso. Então depois você conta pra gente aí, Girlene, o que você faz aí para você manter o seu peso. Então o que acontece? A gente vê como que Deus ele é muito sábio. Ele dotou os animais e as plantas para jejuarem. Então no outono, vocês vão notar que no outono as folhas geralmente caem. Por que porque as flores geralmente caem também? Para na primavera florescerem bem lindas. Então as plantas elas jejuam. Tem muitos ursos que às vezes hibernam, muitos animais que moram nos países, às vezes os países são países com temperaturas muito geladas, muita neve, e eles ficam lá 3, 4 meses hibernando, e aí eles têm uma saúde muito melhor. E o segredo também, quando a gente jejua, a gente começa agora a manter, a gente experimentar novos alimentos e sentir o gosto. Tem gente que fala assim, não, eu não gosto de verdura, eu não gosto de coisa amarga, não gosto de chamargo, não gosto dessa fruta. Se começar a jejuar, as pessoas vão começar a sentir esse gosto. E aí vai ser uma coisa maravilhosa. E já está no finalzinho aqui, nosso tempo está acabando. Se vocês estão gostando do assunto, pode colocar eu gostei, quero que fala mais. Inclusive, se vocês querem que a gente... Qual o assunto que vocês querem que a gente traga na próxima semana? Podem falar pra gente aí que nós estamos aqui para ajudar vocês. Uma outra dica muito importante para a gente manter a boa saúde e o peso. A Zenilda falou assim, muito obrigado, Fred, as dicas de hoje são muito proveitosas, maravilha. A Mônica fala assim, ó, gostei, maravilha, Mônica. É dormir bem. Por que a gente tem que dormir bem? Quando a gente dorme, a gente diminui a grelina, que é o hormônio da fome, aumenta a leptina, que é da saciedade, estimula o hormônio de crescimento, produz melatonina, diminui o estresse, aumenta a disposição, ajuda a comer menos. A Nádia falou, gostei muito. A Esmeralda, gostei. A Mônica fala, quero mais sobre o jejum, ótimo. A Zenilda fala, amei essa live, maravilha, Zenilda. Mônica, pode deixar que a gente vai preparar uma live só sobre o jejum para vocês. E quando nós dormimos bem, tudo melhora. Quando nós dormimos bem, o nosso corpo também faz uma faxina. A Nath fala assim, ó, no jejum, o corpo tem tempo de fazer a faxina no corpo. E a eliminação de radicais livres, isso mesmo, muito bem, Nath, isso mesmo. A Gilene fala, gostei muito, já estou te seguindo, ótimo. A Cida fala, top, Fred. Sileide fala, gostei muito. Nazaré fala, gostei muito. Maravilha, viu? Vão dando feedback para a gente que a gente vai melhorar cada vez mais. E agora, a Esmeralda fala assim, eu durmo muito pouco. Ô Esmeralda, se liga aí, nós vamos fazer uma live só sobre o sono. O que a gente tem que fazer para a gente dormir bem? A Nádia fala assim, gostei, vou te seguir. Muito obrigado, Nádia. Deus te abençoe. E quais são os suplementos que são necessários também para a gente manter o nosso peso? Então, a vitamina B12. Então, a maior parte das pessoas tem deficiência de vitamina B12. Por que a B12 é importante? Vai aumentar os níveis de energia e vai acelerar o metabolismo. A Cida fala, excelente a palestra. Muito obrigado, Cida. Também nós precisamos do magnésio, da vitamina C, da vitamina D, da vitamina E. E os suplementos, meus amigos, que nós precisamos muito para a gente ter uma vida longa e para a gente perder peso com saúde é a clorela. A clorela, nós falamos muito sobre a clorela, é um alimento de astronauta. A clorela, se nós utilizarmos 5 pastilhas de clorela de 250 ml por dia, nós vamos ter todos os nutrientes que o nosso corpo ele precisa. Então eu desafio vocês que estão com dificuldade para perder peso, estão com compulsão por massas, por doces, naturalmente pode estar ligada ao zinco, falta de zinco também no corpo.
selênio, também cromo. E a clorela tem tudo isso que vocês precisam. Então, façam uso da clorela. Utilizam a zeólita também. A zeólita faz uma faxina no corpo. Ela ajuda a tirar os metais pesados. A gente sabe que os metais pesados são um empecilho para as pessoas que querem perder peso. Então, utilizem a clorela e utilizem a zeólita, que eu tenho certeza que vai ajudar bastante vocês. Combinado? Então nós já estamos finalizando. Desde já, muito obrigado pela vida de cada um. Muito obrigado por vocês terem acompanhado. E se vocês estão achando que está bem interessante, segue a gente lá, compartilha, convide mais pessoas para assistir conosco. A Nath fala assim, ó, as vitaminas do complexo B entram no metabolismo de carboidratos, lipídios e proteínas, e geralmente em dietas muito restritivas. E o complexo é diminuído. Bem lembrado, Nath. Depois vamos falar sobre as dietas na moda. Muitas vezes as pessoas, para perder peso, elas querem seguir alguma dieta. E aí essas dietas têm grandes prejuízos para a sua saúde. Então vamos preparar uma live também só sobre as dietas na moda para vocês. Tá bom? A Renilda fala assim, parabéns Fred, tanta informação, Deus te abençoe, maravilha. Tem clorela em cápsula, isso mesmo, ô Nádia. Deus te abençoe. E a Nath fala assim, ó, eu sempre uso a clorela da Pura Vida, amigo. Muito bom. A Nath é uma referência pra gente, uma nutricionista de mão cheia. Deus te abençoe, Nath. Meus amigos, que Deus abençoe realmente, ricamente o ano de vocês, a vida de vocês, o mês de vocês. E na próxima quinta-feira, eu espero todos vocês. Um grande abraço e que Deus continue abençoando imensamente a sua vida e toda a sua família. Fica com Deus.